E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E agora, antes de a gente começar o nosso conteúdo, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse card comigo. Faça parte da minha comunidade na Apoia-se. Apoia-se Super Acadêmico. É só você clicar na descrição do vídeo, no link que está aí, para o meu projeto no Apoia-se, para fazer com que o canal Super Acadêmico possa continuar crescendo e a gente possa melhorar a qualidade dos vídeos, a qualidade das edições e eventualmente trazer convidados também, convidados que possam participar dos vídeos com conteúdos que vão além dos meus conhecimentos. Então, para você que acompanha o Super Acadêmico, que curte os vídeos, né, que debate, que comenta, vá lá na descrição e clica aí no Apoia-se. A partir de R$1 você consegue apoiar o canal, R$1 por mês, né, não faz falta para ninguém. E aí você pode pegar e fazer com que esse canal possa crescer e continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito para todo mundo, certo? Então vamos ao vídeo e não se esqueça de dar o like, curtir e se inscrever se não está inscrito. Vamos lá! E aí galera, como é que vão aí? Esses dias aí do Super Acadêmico tem sido muito ricos mesmo, porque estão chegando novos inscritos, todo dia está tendo 5, 10, 8 inscritos, é uma média que eu não esperava assim tão rápido esse crescimento. Eu dou as boas-vindas a todos os novos inscritos, espero que estejam gostando aí dos vídeos, né, das playlists, das temáticas tratadas. E hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, Conceito de Classes Sociais, de Teotônio dos Santos. O nome é diferente porque, apesar de ser português, mas é português de Portugal. E eu gostaria muito que se você está gostando do canal, já que está inscrito no canal e acompanha os vídeos, se você puder apoiar o canal, aí no Apoia-se, você vai aí na descrição do vídeo, tem um link aí para o Apoia-se e apoiar o projeto do Super Acadêmico, apoiando o canal para que o canal possa continuar crescendo e produzir vídeos com melhor qualidade, com equipamentos de melhor qualidade. A gente poder pagar também um editor para fazer uma edição mais interessante, mais dinâmica. No momento a edição que eu faço é basicamente colocar uma vinheta no início, uma vinheta no final, colocar umas legendas, algumas coisas assim, mas eu não tenho como fazer coisas mais elaboradas para que seja mais atraente. Então colabore com o canal e também temos a meta de podermos ter convidados de outras áreas, das mesmas áreas que a gente trata aqui, mas ou de outras áreas, remunerando os convidados. A ideia é que a gente possa pegar e pagar convidados para participar aqui do Super Acadêmico. Certo? Então vamos ao vídeo, e se você não está inscrito, se inscreva no canal, viu? Dê like aí no vídeo e comente aí bastante. Bom, o livro, evidentemente tem uma influência muito grande das teorias marxistas, tanto que vai entrar na playlist, essa nova playlist que eu coloquei no canal, de vídeos de marxismo e temas relacionados. Mas aí ele traz alguns outros elementos. Eu vou dar uma lida aqui, alguns trechos, fazer uns comentários para vocês tomarem conhecimento. E se quiserem um livro, está à venda, esse livro, não só meu, mas esse livro você encontra à venda aí nas livrarias, nos sebos. Origens históricas do conceito. O conceito de classe social não foi uma criação do marxismo, é mais antigo. Desde a antiguidade grega, por exemplo, que se fala da existência de classes na sociedade. Aristóteles divide a sociedade em escravos e homens livres. Veja só, quando se fala de classes sociais, da temática classes sociais, logo se pensa em marxismo. Os autores, o autor, está logo aqui falando que essa separação, essa problemática já existe desde muito antes. Aí ele menciona que tem reflexões sobre classes sociais na escolástica, no mundo árabe, na Revolução Francesa. Bom, evidentemente, na Revolução Francesa, já que a própria Revolução Francesa já é um fato histórico de ascensão de uma classe sobre outra, no caso a classe burguesa ascendendo e derrubando a classe da nobreza. Karl Marx vai se apropriar, evidentemente, e trabalhar mais a fundo, de maneira teórica, aí, dando para a gente o legado das teorias sobre classes sociais e luta de classes.
Bom, aí tem capítulo 2, críticas ao rigor conceitual de Marx. A primeira crítica mais aprofundada das contradições do conceito de classe de Marx está em Georges Gurvitch, que foi, deixa eu ver, no livro O Conceito de Classes Sociais desde Marx aos Nossos Dias. É um livro argentino. Então esse cara parte da distinção entre filosofia da história e sociologia. Veja que são duas coisas bem diferentes. Certo? A sociologia é uma ciência de campo e teórica que analisa também coisas como classes sociais. Já a filosofia da história reflete filosoficamente sobre os fatos históricos. Certo? Então pode haver um entrelaçamento em alguns momentos, mas são duas coisas diferentes. Para ele, só na medida em que se estabelece essa diferença se consegue constituir a ciência social. Segundo ele, Marx não conseguiu determinar claramente tal diferença. Bom, nesse caso aí pode ser porque quando Marx estudou sobre classes sociais não existia sociologia, existia filosofia. Há na sua visão da sociedade a tensão entre o cientista e o filósofo social, o que o conduz a uma escatologia. Escatologia no sentido de que ele vê a luta de classes e a relação entre as classes sociais como sendo algo que levaria à destruição de uma em relação à outra. Né? Ele projeta muito a partir do evento histórico da Revolução Francesa para imaginar que haveria depois uma revolução socialista que derrubaria a classe burguesa e ascendendo a classe proletária. Uma segunda crítica se refere à diversidade dos conceitos de classe que se apresentam na obra de Marx. Então, o autor está criticando o fato de que Marx não estabeleceu um conceito único e fechado de classes sociais. Marx jamais consegue, segundo esse e Gurvitch, estabelecer com clareza se a consciência de classe é ou não um elemento necessário à definição de uma classe social. Bom, nesse caso aí você tem a noção de classe social e a noção de consciência de classe, que são complementares, mas não são a mesma coisa. Certo? Então, classe social é de acordo com a separação das relações de produção que você, né, como indivíduo, se encontra. Então, se você faz parte da classe de pessoas que é dona do capital, você é da classe dominante. Se você é da classe de pessoas que tem que vender sua força de trabalho para sobreviver, então você é da classe trabalhadora. É basicamente isso. E aí a consciência de classe que ele fala é do sujeito, né? Ele perceber que faz parte de uma dessas classes. E por causa disso ele tem um papel histórico distinto. Então o cara que é dono do capital, ele não pode achar que está sendo explorado pelo governo, pela sociedade, porque todas as coisas da sociedade do governo, na sociedade capitalista, servem à manutenção do status dele, né, que é um status de dominância. E a mesma coisa o trabalhador que trabalha, né, que tem salário, que sobrevive a partir da venda da sua força de trabalho, mesmo o pequeno empreendedor nesse aspecto, ele não pode se ver como um dono de capital, ele não pode se ver como um classe dominante. Se ele se vê desse jeito, se espelhando no comportamento da classe dominante, ele está em alienação e não tem consciência de classe. Bom, aí tem outras críticas aqui, outros elementos falados sobre isso. Aí tem de outros autores, o sociólogo polonês Ossowski é o autor de sugestivo estudo sobre a estrutura da consciência social. Nesse estudo encara 3 tipos de enfoques das classes sociais em Marx. Esquema dicotômico, que é mais ou menos o que eu falei há pouco, né? Você tem 2 classes que são antagônicas. Tem a ideia de uma gradação diferenciando as classes por sua posição mais alta ou mais baixa. Então, nesse caso, você teria estratos dentro das classes, que é parecido como nós, né, modernamente vemos. Né? Você tem classe A, classe B, né, classe C, C+, C-, tal. Então, essa variedade de estratos é uma maneira de graduar as diferenças e, por fim, ele vê o trabalho de Marx, né, como economista e sociólogo, diferenciou a classe social segundo um esquema funcional, de acordo com a propriedade das fontes de renda. Bom, é isso mesmo.
Aí ele cita algumas obras de Marx, né, que trabalham a maneira como ele elaborou isso. Então, depois no capítulo 3 vai falar como captar o conceito de Marx. Para conseguir restaurar a unidade do conceito de classes em Marx, é preciso fazer o caminho inverso em suas obras. É necessário começar pelo Capital para se situar devidamente o contexto em que aparece o conceito no pensamento de Marx, e deste ponto de partida e as obras anteriores, em que o conceito aparece no nível concreto. Então veja, ele está sugerindo aqui, o autor, o Teotônio dos Santos, que para compreender, ou para, digamos assim, para unificar o conceito de classe em Marx, já que o crítico anterior disse que Marx trata do conceito de classe de maneiras diferentes, em momentos diferentes, em obras diferentes, porque, segundo o autor desse livro, o Marx, é possível captar da obra de Marx, da mais nova, né, da mais recente, das últimas, para as primeiras, porque eu já li algumas dessas, né, então eu já li o Manifesto Comunista, já li 18 Brumário, já li Ideologia Alemã, já li... Deixa eu ver, tem mais alguma? Tem um que ele escreveu com Engels, que é o sobre a arte, e tem o outro do Engels, que é sobre a família, o Estado e estamento, acho que é isso, esqueci. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele, é um vídeo, é um livrozinho da capa clássica preta, vermelho e verde. Aí, nesses livros, né? Ah, também está para uma introdução à economia política, né? Que é tipo a introdução do Capital. O Capital mesmo, eu nunca li. Mas ele usa realmente o conceito de classe nessas obras todas. E aí o que o Teotônio dos Santos está sugerindo é que, para se compreender como Marx usou o conceito de classe nas outras obras, é preciso primeiro recorrer ao Capital, já que é a obra fundadora, né, fundante da teoria marxista, da teoria de Karl Marx sobre a economia e a sociedade. Aí, bom, o problema disso é que demanda um tempo muito grande, né? Então, se você está pesquisando sobre isso, ou estuda, é curioso, você pode entender esse conceito de classe a partir da interpretação daqui do Antônio Santos nesse livro, ou nesse vídeo, que não é uma coisa tão complicada. O que complica é o aprofundamento dado no Capital, aos detalhes, de como é que se dá a relação econômica, né? Então, a impressão que dá é que Marx já tinha na cabeça toda a teoria que está no Capital, mas não tinha tempo de escrever, não tinha oportunidade de escrever. E aí tinha que ir escrevendo coisas menores ao longo do caminho, ao longo da vida. E aí nessas coisas menores aparecia o conceito que ele já tinha na cabeça, mas a formulação mais aprofundada veio depois. Então, esse aí é o capítulo 3, né, aqui do livro. Aí tem depois os níveis do conceito de classe. Então, esses níveis, ele separa aqui em primeiro nível, nível da produção. Então, a classe social, ela no nível da produção, como eu falei, se divide em duas, né? Aquela que é dona dos meios de produção e aquela que tem a força de trabalho. É dessa relação aí que a produção no capitalismo surge e gera a separação em duas classes que, segundo a teoria marxista, são antagônicas, né? Seriam irreconciliáveis. É claro, assim, há uma mentalidade mais, digamos assim, mais apaciguadora, né? Tende a querer acreditar que ao longo do século XX a luta de classes, né, as classes separadas, foram meio que se encontrando na possibilidade de um relacionamento mais harmonioso. Mas o que a história tem mostrado é que não, né? A distância cada vez maior, só que com aspectos diferentes. Hoje os meios de produção são outros, são baseados em tecnologia, em informação, mas a submissão da classe trabalhadora, né, e a distância em relação à classe que domina o capital continua grande e ficando cada vez maior.
O outro nível é o nível da estrutura social. Então, por causa desse modelo de relacionamento, né, de relação em produção, isso cria uma estrutura social que dá base a toda a sociedade, né? Ele chega a falar alguns outros comentários sobre isso, mas é a questão na teoria marxista da chamada infraestrutura. Certo? Então, a infraestrutura da sociedade capitalista é essa relação entre duas classes, né? Então, as classes sociais, a dominante, dona do meio de produção, e a dominada, que é a classe trabalhadora, que tem que vender a força de trabalho. Ele monta aqui uma questão da situação social, dos conflitos, da conjuntura, e tira algumas conclusões. Podemos chegar a algumas formulações do conjunto nesse momento, as diversas classes sociais que Marx descobriu, bem como os enfoques aparentemente diferentes do fenômeno das classes de classe não correspondem a uma superposição de enfoques diferentes, mas um sistema relacionado de planos de abstração que vão desde o mais concreto ao mais abstrato, desde o mais abstrato ao mais concreto. Quanto mais nos aproximamos do concreto, mais as leis gerais se vão redefinindo em relações cada vez mais complexas. Bom, como a teoria de Marx se desenrola mais aprofundadamente no Capital, que é uma obra inacabada, né? Faz sentido que haja um conjunto de separações, né, para estabelecer essas classes. Então, a simplificação que acontece, por exemplo, lá no Manifesto Comunista, tem a função de ser mais didático. Então, por isso que o autor está sugerindo, para compreender mais a fundo, você tem que ir do mais complexo para o mais simples. Mas, para se aproximar do conceito, você pode ir do mais simples, porque o fundamento continua lá. Bom, aí vai falar sobre a consciência de classe, que eu já mencionei aqui. É interessante que a ideia de consciência de classe está ligado muito a como é apresentado para a sociedade que está vivendo nesse sistema o que é a posição de classe. Certo? Então, eu vou finalizar por aqui, mas porque tem mais alguns comentários técnicos de sugestão de leitura sobre cada obra de Marx. Mas eu vou concluir essa coisa da consciência de classe, porque é uma base da compreensão da própria classe social, qual o conceito de classe social. Porque o grande problema que, ao meu ver, impede uma visão mais clara da classe que a pessoa pertence dentro desse sistema, né, assumindo a teoria marxista como correta, no sentido assim, que consegue dar conta das relações sociais de maneira a fazer entender por que certas coisas acontecem, são assim, tende a ser difícil de ser aceito, porque se você concorda, né, se você assume que essa teoria de classes, né, de classes sociais de Karl Marx é correta, está correta, você tem que assumir que a posição em que você se encontra, que a maioria das pessoas, né, se encontra como trabalhador que vende a força de trabalho, é uma posição subalterna, né, uma posição de inferioridade, não é uma posição de inércia, não é uma posição de inação, não é que você não possa mudar, mas vai em contradição ao discurso burguês, né, ao discurso predominante, de que no sistema que a gente vive basta haver esforço, vontade e trabalho para que você possa pegar e ascender e se tornar de uma classe maior, melhor, ficar mais rico, etc. Tal. E aí o que o Marx vai dizer com a conceituação dele é que num sistema que se mantém desse jeito, por mais que haja possibilidade de ascensão entre classes, nunca vai ser um sistema em que todos possam ascender. Vai ser sempre poucos. Então, como são poucos e os muitos que não ascendem
não podem se revoltar com o sistema, não devem se revoltar com o sistema. Então a consciência de classe tem que ser sempre voltada para uma ideia de que o que é classe trabalhadora, o que é subalterno, né, o que está numa situação de pobreza, etc. Tal, ele é responsável por si mesmo. Ele não pode se ver como sendo parte de um todo, de uma massa que, se tomar consciência da situação, vai ver que não é muito justo haver essa desigualdade toda. Então, é assim, no momento atual que a gente vive, em que há essa polarização ainda remanescente entre um suposto mundo de direita capitalista e que valoriza a meritocracia e valoriza o liberalismo econômico e tal, e do outro um sistema, uma esquerda mais voltada para um processo de distribuição de renda tal, não necessariamente revolucionário, mas que haja uma maior justiça social, mais igualdade, etc. Tal, o que, ao meu ver, é uma grande idiotice haver essa polarização, porque os dois modelos de pensamento poderiam muito bem encontrar um caminho de convivência, um caminho de produção de uma sociedade mais justa, mais produtiva também e tal, e que realmente gere oportunidades para o máximo de pessoas, se possível para todos. Mas aí a questão da consciência é essa, certo? O sujeito, ele não tem a consciência dessa situação dele, e por causa disso ele continua lutando contra uma maré, né, tenebrosa, que coloca ele uma série de privações, e ele não vê que ele enxerga as privações como sendo consequência apenas sei lá, da sorte dele, da inabilidade dele, da falta de esforço dele, o que é muito triste, né? Porque aí você se impede de, inclusive, colaborar para uma sociedade melhor, achando que simplesmente está sofrendo porque é, sei lá, incompetente, incapaz, e acaba culpando os outros e acaba disputando espaços com outras pessoas que estão numa situação tão ruim quanto a sua, por falta de consciência de classe, nesse caso, né? Então, bom, eu estou mais aqui muito para estimular a reflexão de vocês do que para fazer com que você acredite ou não cegamente no que eu estou dizendo, né? Eu só fiz a comentário e interpretação do livro, certo? Tem alguns comentários a mais, mas eu recomendo que você leia, certo? Leia o livro, é um livro fininho, né? Você encontra ele, como eu falei, em várias livrarias e sebos. Aí embaixo na descrição tem o link para a minha livraria, a minha livraria virtual, a Super Academia, e que você encontra esse meio à venda, né? Como eu já falei várias vezes, os livros que eu já li eu sempre ponho à venda, porque eu acho que o livro tem que ficar circulando, ele não pode ficar parado no instante enfeitando o cenário para o vídeo, ele tem que ficar circulando entre as pessoas para as pessoas lerem. Ou em outro lugar também, né? Não precisa ser necessariamente o meu que você vai comprar, mas é bom que você possa adquirir o livro e ler ou estudar sobre o assunto, né? E aprender mais e comentar e debater e ter consciência, para gerar em si uma certa consciência, certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, dá o like, se não gostou, dá o like também para ajudar o canal. De repente você discordando é uma possibilidade do canal produzir uma coisa no futuro com essa discordância, né? Especialmente se você também apoiar o canal e eventualmente ele poder trazer convidados que pensem diferente também. Não é nada de errado com isso. Então, vamos lá. Aí na descrição do vídeo tem aí os links para o Apoia-se, né, se você quiser apoiar, e também para as redes sociais, para os livros, para as músicas, né, para as lives, para os lançamentos, para a livraria, como eu falei. E, bom, é isso, certo? Então, para os novos inscritos também, sejam bem-vindos. Espero que tenham gostado da experiência e continuem aí no canal, compartilhando e comentando. Valeu!